Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos nessa casa. Que todos recebam toda a energia dessa espiritualidade que preparou hoje a casa aqui com tanto carinho para receber a todos vocês e receber todas as intenções que vocês vieram, toda a ajuda que vocês vieram buscar, todo o agradecimento também. A luz que há em você. Lucas diz: vê, pois, que a luz em ti há, não seja trevas. Vê, pois, que a luz que em ti há, não seja trevas. Ainda que sombras interiores despertem o desânimo, persevere. Mesmo que sentimentos conspirem contra seu esforço pessoal, avance. Se forças opositoras envolvem você no pessimismo, esforce-se um pouco mais. Quando todos os obstáculos do caminho lhe parecem intransponíveis, pare um pouco, pense em Deus e prossiga. Trabalhando e se esforçando na transformação de seus impulsos de paralisia e derrotismo, descobrirá dentro de si mesmo os potenciais luminosos que serão as chaves libertadoras das algemas das imperfeições que você carrega e dos problemas que ainda não voam. Sombra é a ausência parcial da luz. Acendendo o clarão, o obstáculo desaparece. A resistência, quando colocada à prova, significa aferição, com o intuito de promover o ser humano a aprendizados mais avançados nas lições do aprimoramento espiritual. Quando estiver a ponto de desistir, recorde que esse é o momento mais precioso de seus testemunhos. Cuide de si mesmo para que a abençoada ocasião de aprender não passe sem que você retire dela o melhor que puder. Transforme a treva com a luz que há em você. Guarde a certeza de que jamais se sentirá desamparado se resolver acreditar no seu guia interior, pleno de luminosidade e pronto para o orientar na direção da harmonia. Esse é um texto do livro Vibrações de Paz em Família. Hoje nós temos a nossa palestrante Alexandra. Seja muito bem-vinda, Alexandra, meu amor. E em nome de Jesus, vamos aberta a palestra de hoje. Que a espiritualidade ilumina a nossa mente. Boa noite. Com muita alegria que eu estou aqui novamente e devido aos últimos acontecimentos infelizes, né, da guerra, eu trouxe reflexão da noite sobre pela paz no mundo, né? Então, no Livro dos Espíritos, na questão 742, não sei se está dando para ler direitinho, ficou ruim, né? Então, eu vou ler para vocês. A predominância da natureza, qual a causa que leva o homem à guerra? É a predominância da natureza animal sobre a espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte, e é por isso que a guerra para eles é um estado normal. Então, como diz esse pequeno pedacinho, que a guerra é a predominância da nossa animosidade, que ainda está muito, né, muito forte nos seres humanos, né? E que, quando a gente está nesse estado de barbárie, as pessoas acham normal a guerra, os conflitos. E na questão 743, também,
a pergunta é a seguinte: a guerra desaparecerá um dia da face da terra? E a resposta dos Espíritos foi: sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então, todos os povos serão irmãos. Então, quer dizer que a gente às vezes fica triste, desanimado quando vê tudo isso, mas a gente tem que manter a esperança, porque no momento em que a gente evoluir, né, que a gente praticar a lei de amor, nós não teremos mais guerras no nosso planeta. Então, a gente fala muito do conflito entre Israel e o Hamas, né? Mas é um conflito onde todos saem perdendo, né? Existe dor e sofrimento de ambos os lados e todos eles têm justificativa para a guerra, tanto um lado quanto o outro, né? Mas infelizmente quem é fraco, quem é pobre, é o que são. Mas a gente não tem só esse conflito na Terra. Nós temos o conflito da Ucrânia, nós temos conflito na Síria, no Afeganistão. Não é porque não são noticiados que deixaram de existir esses conflitos. Continuam, né? Nós também temos conflitos na África, vários países em guerra civil. Nós temos a guerra do narcotráfico no nosso país, né, nas comunidades. Em diversos locais existem conflitos, na internet também. E aonde que e quando que essas guerras começaram? Foram as reflexões que eu fui fazendo, né? Nós temos culpa nesses conflitos? Nós aqui do outro lado do globo, distante, temos culpa? Aonde querem chegar com a guerra? Qual a justificativa, né? Na paz, no poder, né? O que nos leva à guerra como humanidade? Porque algumas são noticiadas e outras não. Como podemos construir a paz? São as reflexões que eu trouxe para a noite de hoje. Então, se a gente olhar pela lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito, né, pela reencarnação, nós sabemos que não existe inocentes na guerra. Todos estão recebendo conforme as suas obras. Aquele que hoje nós vemos como inocentes, um dia eles foram algozes, né? E que às vezes reencarnam nessa situação para poder resgatar débitos do passado. E conforme Jesus disse, né? Desculpe, gente, eu não sabia que ia ficar tão pequenininho, mas eu vou ler aqui, ó. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais mantido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis enquanto não houver pago o último centavo. Então, a gente vai pagar aquilo que a gente deve até o último centavo, né? E também, Jesus disse, né? Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerão. E a gente fala assim, então, se não existe inocente, que todo mundo deve, então está tudo bem, né? Não, não está tudo bem. Por quê? Porque enquanto aquele que está agindo, que está praticando, né, sendo o motivo da guerra, ele é autor dos crimes. E eles vão ter que responder por esses crimes numa próxima encarnação. Então não está tudo bem, né? E é isso que Jesus está querendo dizer aqui. Para guardar a espada, guarda a tua espada, porque você vai morrer para a espada. E aqui eu vou contar uma história para vocês do livro Dramas e Obsessão de Ivone Pereira. Ele conta algumas histórias ali. E uma delas que me veio à mente foi justamente por uma família judia que viveu na Europa, especificamente em Portugal, na época da santa entre aspas, né, Inquisição. Eles eram judeus, eram pessoas, né, que trabalhavam, tinham bens, eram bem de vida, uma família. E eles não podiam profetizar a fé deles, eles não podiam cultuar o judaísmo, eles eram proibidos por causa da Inquisição. Naquela época, na Europa, todo mundo tinha que ser católico. Então eles tiveram que se batizar,
Só que eles continuavam fazendo os cultos deles de forma escondida. Mas os algozes da Inquisição, os padres, os inquisitores, estavam de olho neles, por causa do dinheiro também, da riqueza, era uma família muito rica. E eles ficavam com aquele pensamento que talvez eles estivessem cultuando o judaísmo escondido. E colocaram na casa deles um servo para vigiar. E até que o servo descobriu que eles iam num lugar lá bem longe, no quintal da casa, e faziam as orações deles. E entregou para os inquisitores. Eles foram todos presos, né? Tinha um pai, 2 filhos e uma sobrinha, que eles queriam casar, o filho dele amava a menina e queria se casar com ela. E, resumindo a história, foram presos, ficaram nas masmorras, todo mundo foi torturado, torturas terríveis, perderam todos os bens até que eles desencarnaram, né? Só que, com o passar dos tempos, eles vieram reencarnar, esses inquisitores reencarnaram no Brasil, como uma família também. E os judeus ficaram, né? Vou chamar eles de judeus, porque eles eram judeus, né? E eles ficaram no plano espiritual, revivendo toda aquela tragédia que eles tinham vivido. Até que eles descobriram onde é que eles estavam e começaram a obsediar essa família. Mas, graças a Deus, né, eles tiveram contato com o centro espírita e eles foram ajudados, fizeram um trabalho de desobsessão e esses obsessores, né, foram auxiliados. A moça, sobrinha, ela gostava de ler, ela acreditava muito em Jesus, no Evangelho de Jesus, sabe? Então ela já estava mais, já tinha aprendido sobre o perdão, sobre o amor. Então ela não estava obsediando a família, porque ela já tinha sido auxiliada e estava em outro plano. E como eles foram auxiliados pela casa, eles tinham raiva do Rabi. Quem é o Rabi? O Rabi da Galileia é Jesus. Porque a religião do catolicismo fez tudo isso com eles, mas eles entendiam que eram os ensinamentos de Jesus que levaram toda aquela tragédia e não a ganância dos homens. Só que como eles foram auxiliados numa casa espírita, eles ficaram ali por algum tempo, eles foram vendo a maneira do pessoal trabalhar, e eles foram aprendendo sobre o Evangelho de Jesus. E, resumindo a história, né, eles foram auxiliados, a família também se livrou dos obsessores. Então eu fico imaginando que essas pessoas que morrem nessas guerras de forma trágica, como acontece muito por aí, né, não só nesse caso específico que estão passando na televisão, eles ficam presos também, né, nessa mágoa, nesse rancor. Às vezes ficam ali anos e séculos naquele looping do que aconteceu. Muitos que estão lá não acreditam nem em Jesus Cristo, muito menos em reencarnação. Como o Evangelho de Jesus é importante para o perdão, para a gente entender sobre as dores que a gente passa, mas eles não têm esse conhecimento que nós aqui temos, né? Então, e eu pergunto para vocês, aonde que as guerras começam? Elas começam se nós temos culpa nos conflitos. E eu vou explicar para vocês por que nós temos culpa nesses conflitos. Mas as guerras começam na intolerância. A intolerância é a característica de intolerante, pessoa inflexível, de quem não expressa perdão nem clemência, intransigência, ausência de tolerância ou falta de compreensão, incomplacência. Muitas vezes nós somos intolerantes, né? Aqui também tirei um trecho também do Instagram lá da FEB, que fala o seguinte: achar que o meu é melhor que o seu já nos distancia da prática do Evangelho e das lições deixadas pelos Espíritos de que aos olhos de Deus todos somos iguais. Orgulho? Esse sentimento nos trava o ato de olhar para o outro com sensibilidade, amor, respeito e carinho, com que devemos olhar para um irmão. Não compreender as diferenças,
acreditando que a nossa religião é melhor que a das outras, não nos torna mais cristãos. Ao contrário, nos faz intolerantes. Mas praticar os preceitos aprendidos em nossa crença, seja qual ela for, respeitando e trabalhando essas diferenças, nos torna bem mais próximos daquilo que estudamos ou pregamos. Exercitemos, pois, o máximo da caridade, do amor e do cuidado na empatia com o outro. Para nós espíritas, a caridade é a palavra-chave que nos norteia. É exercício também nesse olhar de respeito sobre as diversas crenças. É saber que estamos todos juntos em torno da fraternidade universal. E quanto mais unidos estivermos na troca de ideias e saberes, tendo nossa fé como farol, mais fortes estaremos para enfrentar as batalhas da vida. Como ensina o Evangelho, segundo o Espiritismo, a cada ato de intolerância sempre se diz: se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não se daria. Vivenciemos o que pregamos, sigamos o Cristo, sem perguntar qual religião seguia. Jesus Cristo não perguntava às pessoas qual religião eles tinham. Apenas os amou. Lembremos por fim diariamente do que nos diz o Espírito da Verdade: amai-vos uns aos outros. E eu pergunto, quando que nós somos intolerantes? Nós somos intolerantes no nosso lar, no trabalho, no círculo de amigos, na internet. Vemos muito hoje em dia o 8 ou 80. Ou você está de um lado ou você está do outro. A minha opinião, a minha religião, meus costumes são mais importantes que a do outro. E muitas vezes nós não paramos para ouvir o outro, tentar compreender como o outro pensa, o seu ponto de vista. Isso acontece no nosso lar, com o companheiro, companheira, com os filhos, com os pais, né? Então, a gente está assim, ou você defende um ou você defende o outro. Mas é o caminho do meio, é nas diferenças que nós crescemos. Quando a gente para ouvir o outro, a gente encontra um caminho do meio. É assim no relacionamento. Muitas vezes a gente acha o dono da verdade, o companheiro também acha, às vezes a gente senta, conversa e a gente trilha o caminho do meio. E fique bom para os dois. E sabe o que é pior? Que às vezes a gente ouve que o outro tem uma opinião que difere da nossa e a gente já bloqueia. Não é só bloqueio na internet, não. A gente bloqueia, a gente não ouve. A gente simplesmente para de ouvir, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo também tem um trecho. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesses um vestuário para ocultar as deformidades de vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, de tão grande o fez, colocando acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. E aqui também, a guerra, pois no terreno dos princípios e no campo das opiniões, é a demonstração de inconsiderado orgulho, quando não de inconsciente ignorância. A paz, em qualquer terreno, é a conformidade do espírito com as leis do meio em que vivemos. E como nós podemos melhorar isso? Melhorar a questão da intolerância, a gente contribuir para isso. Então, Jesus nos disse: orai e vigiai. Orai para a gente estar ligado com o alto, com os espíritos superiores, para que eles possam nos inspirar bons pensamentos, boas ações. Mas a gente vive no automático. A gente não para orar. Como ele falou ali, hoje muito bem lembrado, né? A gente às vezes está passando quer mudar alguma coisa, a gente está numa situação, para e ora. Mas às vezes não, né? A gente quer ter razão. Então, e vigiar os pensamentos.
porque é através dos nossos pensamentos que nós vamos mudando as nossas atitudes. As nossas atitudes, elas começam no nosso pensamento. Então, nos conhecendo melhor, podemos perceber quando nós estamos sendo egoístas, orgulhosos, intolerantes, né? Quando deixamos nos levar pela cólera. Às vezes a gente vê tanta raiva na internet, devido às pessoas que pensam diferente de nós, mas eu fico pensando, se a gente pudesse, às vezes, a gente solta aquela raiva na internet, mas e se a gente estivesse na frente da pessoa e a gente pudesse dar vazão à cólera? O que a gente faria? Né? A gente só está escondido atrás do computador. Então, a gente vê tanta maldade no mundo que as guerras são algumas, né? A gente vê crimes de pedofilia, a gente vê corrupção, a gente vê muita tristeza. Mas eu fico pensando, se certas coisas não fossem crimes aqui, ou se a gente achasse, tipo assim, certas atitudes não fossem tidas como criminosas, será que a gente se conteria? Eu pergunto se nós aqui, vivemos aqui no Brasil, uma cidade como Itaiópolis, uma cidade pacata, temos a educação que nós tivemos dos nossos pais, mas e se a gente hoje tivesse reencarnado lá onde estão tendo os conflitos? Como que nós estaríamos agindo? Nós somos bonzinhos mesmo, ou é a nossa sociedade que está nos fazendo assim? Se a gente tivesse nascido lá, como aquelas crianças que estão ensinadas a odiar, será que nós estaríamos com uma arma na mão? Hoje nós estamos aqui, hoje nós estamos aprendendo. Na futura encarnação a gente pode estar em algum lugar desse para ajudar essas pessoas a pensarem diferente. Nós precisamos ser fortes para isso. Então, fiquei refletindo muito sobre isso. Então, se ainda nós temos orgulho, egoísmo, intolerância, a cólera dentro de nós, através desses sentimentos, nós alimentamos as guerras, os conflitos, sejam aqui dentro do teu coração, dentro do lar, nas comunidades, ou lá onde está tendo essas guerras. Eu não sei se vocês já perceberam que às vezes você está num local, você está se sentindo feliz, com bem-estar, né? De repente é uma pessoa irritada, com raiva, nervoso. Se você não cuida, quando você vê, você está ficando igual, ficando irritado, sentindo um negócio assim, né? Então, é aí que a gente tem que orar, é aí que a gente tem que vigiar a nossa ação, é aí que a gente diz, eu perdi a minha paz. É aí que a gente tem que cuidar, porque Jesus disse, né, pra gente, que Ele nos dava a paz dele. Por quê? Porque Ele sabe que a paz tem que ser construída. Ele sabe que a gente não tem a paz ainda dentro de nós, né? E a mesma coisa, às vezes a gente está bem e entra num local assim, com vibração pesada, a gente sente o quê? Dor de cabeça. Quem é mais sensitivo, né? Sente dor de cabeça, sente mal-estar, sente tontura. Eu fui, há um tempo atrás, fui em Minas Gerais, e quando eu fui entrar numa mina, né? Nossa, eu senti um negócio tão ruim, uma pressão tão grande na minha cabeça que eu pensei que eu ia desmaiar. Mas é a pressão do sofrimento daquelas pessoas que passaram por ali. Vocês estão entendendo como existe uma energia? E essa energia a gente alimenta com as nossas ações, com os nossos pensamentos. Então vocês imaginem, somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Se nós não cuidarmos dos nossos pensamentos e as nossas atitudes, nós vamos alimentando essa egrégora de ódio, e é através disso que os espíritos mais voltados para as maldades, os espíritos sofredores, ainda presos no ódio, se alimentam e propagam o mal. Eles ajudam naquela maldade, mas é nós que não damos energia. Egrégora é uma força espiritual que resulta da soma das energias mentais, físicas e emocionais provenientes de 2 ou mais pessoas reunidas em um. Aqui nós estamos formando uma egrégora. Então, vocês
Conseguem entender? Porque não adianta falar ou pensar que não está acontecendo aqui, que a guerra é lá no Oriente Médio, é lá na África, o problema é na comunidade da Rocinha, que eu não tenho nada a ver com isso, eu não quero saber disso, isso me faz mal. Nós contribuímos com isso, nós temos nossa parcela de culpa. Então, nossos sentimentos, pensamentos de ódio, de raiva, palavras de baixo calão, atitudes egoístas, reclamações. Gente, reclamação é uma coisa fundamental também. Às vezes a gente tem o hábito de reclamar de tudo. Fique 2 semanas cuidando para não reclamar, para você ver como a energia da casa muda. Até os problemas parecem que diminuem. Então, assim, julgamentos, né? Às vezes a gente julga as pessoas. Então, tudo isso baixa a nossa vibração e assim nós alimentamos a maldade no mundo. Então, respondendo às perguntas, os grandes conflitos começam dentro de cada um de nós. Que através das nossas imperfeições deixamos as pessoas, as situações a nos envolver e a tirar nossa paz. Se eu estou em paz, não tem nada que vai tirar minha paz. A gente ainda não aprendeu a cuidar da nossa paz, né? Também, a gente é responsável quando nós ensinamos as crianças e os jovens a não gostarem de certas pessoas, a não gostarem de certas culturas. A gente coloca nas crianças o ódio, né? Então, a gente já está plantando uma sementinha da raiva. E é muito triste também o que nós estamos vendo hoje, né? A suástica pintada por vários lugares, as marcas da estrela de Davi na casa dos judeus, a perseguição igual na Segunda Guerra Mundial. Eu pensei que a gente tinha passado, isso era passado no nosso planeta, mas não é. E eu pergunto para vocês, aqui ele diz assim, você sabia, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede, se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Então a gente tem que cuidar da cólera. E no livro, no capítulo Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, presente na obra no Evangelho segundo o Espiritismo, a instrução do Espírito Protetor conclui: e isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se por dominar-se. O espírita, ademais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Então a gente está vendo que a gente, além de saber que a gente tem que ser brando e pacífico, a gente ainda tem que trabalhar a cólera. Está lá no Evangelho. Chico Xavier também nos diz o seguinte: cultivemos a humildade, aprendendo a valorizar o esforço de nossos irmãos. Saibamos reconhecer conscientemente que todos nós necessitados uns dos outros para atingir o alvo a que nos propomos nas trilhas da evolução, mantendo-nos eficientes e tranquilos nas obrigações a que fomos chamados, sem fugir às responsabilidades que nos competem sobre a falsa ideia de que somos mais virtuosos do que os outros, e sem invadir a seara de nossos companheiros com o vão pretexto de sermos enciclopédicos. Muitas vezes a gente acha que a gente sabe mais que os outros, que a gente é melhor que o outro. Então, precisamos ser humildes. Aqui também, ele nos fala: se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância e da periculosidade que predominam na estrada humana, é razoável procure o aprendiz a serenidade interior diante dos conflitos que buscam envolver a cada instante. É nós que temos que buscar a serenidade. Os conflitos, eles nos chegam através de qualquer situação que a gente vive. E aonde querem chegar com a guerra? Na paz, no poder? O que nos leva à guerra? Então, quem está em guerra tem a sua justificativa, a sua verdade.
Mas o que leva à guerra é a ganância pelo poder. É o ego de querer estar sempre certo. E quem sofre são os mais fracos. Aqui Chico Xavier também nos fala o seguinte: o mal não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. A terra em si sempre foi boa, de sua lama brotam lírios de delicado aroma. Sua natureza é maternal, é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. Deus nos deu essa terra maravilhosa e é nós que ainda trazemos a maldade no coração. No Evangelho segundo o Espiritismo, ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. E eu pergunto para vocês, por que algumas guerras são noticiadas e outras não? Infelizmente, né? Tudo que vemos faz parte de um jogo de interesses. Hoje fala-se muito lá da guerra lá de Israel. Por quê? Eles têm interesse naquela região. Mas existem várias outras que não. Na África, ninguém fala. Quanto eles estão sofrendo? Quantos anos eles estão fugindo daquele continente por causa das guerras? Ninguém fala. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente também é manipulado, né? Manipulado para aquilo que os convém. E eu sempre pergunto, a gente tem que ter o hábito de se perguntar por que isso? Duvidar de certas coisas, tentar ver o outro lado, sempre olhar os dois lados para a gente tomar a nossa maneira de pensar. A gente foi educado a receber tudo, mas a gente tem que aprender a questionar. Por quê? Por que isso? Então, como que nós podemos construir a paz? Se o nosso ego é que nos leva aos conflitos, então voltamos aos ensinamentos de Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. E Jesus lhe disse: amai o vosso próximo como a ti mesmo. Mas nós já estamos carecas de saber disso. Mas nós ainda não aprendemos. Porque a gente não se conhece, né? Precisamos nos amar para amar o próximo. Mas para eu me amar, eu preciso me conhecer. Muitas vezes, a gente não sabe nem do que a gente gosta. Vocês já se perguntaram do que vocês gostam? Muitas vezes nós somos induzidos pelos nossos pais a gostar de uma roupa, a gostar de um sapato, a gostar de uma comida. E assim nós vamos vivendo. Mas pergunte para você mesmo do que eu gosto. Porque a partir disso, nós vamos aprendendo a ser mais felizes. E como uma pessoa feliz não vai fazer mal para outra. Uma pessoa feliz quer ser feliz e vai começar a fazer a felicidade do outro. Então, precisamos perceber, né, nossas emoções e o que nos leva a sentir certas coisas. Eu estou irritada, eu estou ansiosa. Por que eu estou irritada? Por que eu estou ansiosa? O que está me levando a esse sentimento? São perguntas que nós precisamos nos fazer. Não só viver. Eu estou ansioso. Não, por quê? O que me trouxe? O que me fez? E às vezes a gente chega a uma conclusão que é uma coisinha pequenininha, né? Então, assim, nós precisamos fazer a nossa reforma íntima, tão falada. Há anos que nós vimos falando sobre isso, mas nós ainda não aprendemos. Nós deixamos as emoções tomarem conta, né? Outra coisa muito importante é ser misericordioso, né? O que é misericordioso? É ser bondoso, é ser piedoso, é ser caridoso, que perdoa os pecados, que perdoa os crimes, que perdoa as ofensas, que é clemente, indulgente. Às vezes a gente se ofende, mas a gente tinha que se perguntar:
Gente, o que essa pessoa falou para mim é verdade? Não é verdade, deixa para lá. Ah, não é verdade, mas eu tenho que provar que não é verdade, deixa a pessoa. Sabe? Não vamos trazer para nós coisas que não são nossas. Aqui ele diz o seguinte: a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Nós precisamos ser brandos e pacíficos, mas para isso precisamos ser misericordiosos, né? Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas, como no caso da história que eu contei dos dramas da obsessão. A sobrinha perdoou, ela não ficou presa. Quantos anos presa? 40, 50, 70 anos presa na mágoa de ressentimento, né? Então, o ódio e o rancor denotam alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhes possam desferir. E também tem algo muito importante, né? Que é a oração. A oração tem um poder muito grande. Tem pessoas que têm o dom da clara evidência. Elas relatam que quando as pessoas oram, sai como se fossem gotículas de orvalhos de luz que vão caminho dos céus. Chegam aos espíritos iluminados e eles, através disso, que eles vêm nos auxiliar. Vocês estão entendendo por que a importância? Eles querem nos ajudar, mas precisa que nós ajude-os a nos ajudar. Então a gente tem que orar e pedir a Deus que essas pessoas que estão diretamente ligadas à guerra, como os governantes, né, que são eles que mandam, que eles possam despertar a sua consciência para o amor, porque é uma questão de despertar. Porque às vezes a gente está ali vivendo e às vezes a gente precisa de um clique. É igual uma criança quando começa a ler. Ela está lá tentando formar as palavras. Quem é professor sabe, de repente elas começam a ler, né? Aí lê tudo, pare, siga, né? As primeiras coisas são as plaquinhas. E é assim conosco. Às vezes a gente está vivendo, mas a gente precisa de um clique para a gente entender. Às vezes as coisas estão na nossa cara, a gente não enxerga, né? Então, quando nós despertarmos a nossa consciência para o amor, essas pessoas para o amor, né? Não vai mais existir guerra, corrupção, maldade. Então, o amor será a religião do futuro. E assim não haverá mais necessidade de grades, divisas, fronteiras, né? Porque todos nós faremos ao outro o que é bom para nós e para o outro também, né? Todos nós, seres humanos, queremos viver bem, queremos viver felizes, queremos criar nossos filhos em paz e ter uma vida feliz e abundante, né? E para isso, nós precisamos fazer essa reforma. E Jesus, por saber que nós ainda não temos essa paz, que a gente não construiu essa paz, Ele nos disse: eu vos dou a minha paz. O que Ele quis dizer com isso? Que a paz de Jesus está no amor, está na fé inabalável em Deus, que tudo sempre se resolve para o bem maior. A confiança em Deus, por isso que a gente tem a paz. Então essas são as minhas